Olá, quimicandos! Tudo bem com vocês? Eu sou o professor Ricardo Eletron e hoje nós vamos resolver uma prova chamada de PISME. Por acaso, você sabe o que é o PISME? Então, se você quiser saber, fique comigo nesse vídeo e vamos resolver estas questões. Gente, a prova do PISME, o PISME significa processo ou programa de ingresso de seleção mista, tá? Por isso é chamado de PISME. E é uma forma de você entrar na Universidade Federal de Juiz de Fora, que fica em Minas Gerais. Então não é só pelo Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, mas também tem o PISME, tá? Justamente aí que é destinado a parte desses candidatos, né, que pode estar optando pela prova do PISME ou pela prova do Enem. Né? Entende-se de que metade desses concorrentes pode estar entrando pelo PISME e a outra metade, né, dessas vagas destinadas você pode está entrando pelo Enem. Então é por isso que a prova do PISME é muito interessante. Por quê? Porque a prova do PISME, né, você que está no ensino médio, você pode fazer. Né? Ué, Ricardo, mas não é todos que podem fazer mesmo até no exame nacional? Sim. Só que o diferencial é de que a prova do PISME você faz por etapas. Então, por exemplo, vamos supor que você é o aluno de ensino médio do primeiro ano. Então, a sua prova, a sua avaliação do PISME é em cima do ano corrente que você está. Olha, estou no primeiro ano, então as questões são do primeiro ano. Ah, eu sou do segundo ano, Ricardo, como é que vai ficar minha prova? Então, as questões serão pertinentes ao seu ano de escolaridade, segundo ano. E assim por diante. Sou do terceiro ano, então as questões que cairão são do terceiro ano. E quanto com o Exame Nacional do Ensino Médio, eles são de todas as séries. Então você fica naquela correria de ter que revisar tudo. E a prova do PISME não. Ela é por etapas. Legal, né? Você gostou? Então olha só como é tranquilo as questões de química do PISME. Olha só. Vamos resolver. Os compostos contendo cloreto estão entre os mais corriqueiros da química inorgânica. Dentre esses compostos, encontra-se o cloreto de potássio, composto A, tricloreto de boro, B, pentacloreto de antimônio, C, e o cloreto férrico. Qual a fórmula química de cada cloreto citado no texto acima? Então, você repara que é uma questão de inorgânica, né? Vemos aí junto com a química geral, basicamente. Então, você vai ter que relacionar cada cloreto, né, na sua forma que tiver nesses quatro compostos. Então, o primeiro de todos é quem? O cloreto de potássio, certo? Então, esse cloreto de potássio, como a gente faz, né, a sua fórmula química? Isso é ligação química, é a ligação que originou o tal composto. Então, o cloreto de potássio nada mais é do que o KCl, né? Cloreto de potássio é um sal. Esse cloreto é porque ele vem lá dos hidrácidos, né? Do ácido, que eu tenho lá o ácido clorídrico, e aí vou formar o ânion chamado cloreto. Então é esse cloreto que quando se liga com potássio vira cloreto de potássio. Tá? Depois vem o tricloreto de boro. Né? Então, ó, tri é porque são três. Então, ó, Cl3. E o boro é o próprio B. Então é o BCl3, tá? Não é porque é B não, tá, gente? Daqui não, hein? É porque foi uma mera coincidência, tá? E o pentacloreto de antimônio, ó, penta, quer dizer 5. Então você tem 5 átomos de cloro, 5 ânions cloreto, né? O ânion do cloro que é o cloreto. Então você tem aqui o Cl5 de antimônio. Antimônio é quem? É o SB. Tá? É o SB. Então, por isso você tem aqui o SbCl5. Tá? E o composto D, cloreto férrico. Outro sal, né, gente? Cloreto férrico tem que ter muito cuidado aqui. Tá?
Porque esse cloreto férrico, da onde é que vem esse férrico? Ele não é muito estranho, não. Ele tenta se recordar um pouco aí dos óxidos, certo? Então, o cloreto férrico, ó, cloreto tem um cloro. Férrico tem um ferro. Mas vai ficar somente FeSL? Não. Vai ficar FeSL3, tá? Por que, Ricardo? Porque esse férrico aqui, ele nada mais é do que esse cátion. Fe3+. E aí, quando ele vira fórmula química, esse 3 ele desce para ser índice do cloro, tá? Então é assim que nós fazemos, ok? Então tá aí, estão aí os compostos, tá? O cloreto de potássio, que é o KCl, tricloreto de boro, que é o BCl3, pentacloreto de antimônio, SbCl5 e cloreto férrico, FeSL3. Tá joia? Podemos prosseguir, né? Então, ó, muito fácil, gente. Estou fazendo diretão aqui porque estou contabilizando que vocês já manjam de inorgânica. Mas em caso de não saber, vá nas minhas aulas aí de química inorgânica, que está aqui no canal, que vocês conseguem, tá bom? B. Qual a geometria molecular do composto B? Então, estou afim somente agora do composto B. Certo? Vou montar aqui a nossa geometria molecular. Aí, qual é o problema desse composto? Né? Nenhum. Nenhum. Por quê? Porque nesse caso você tem aqui 4 átomos. E aí, meu querido, quando tem 4 átomos, ou ele vai ser 4 átomos, tá? Didaticamente, ou ele vai ser trigonal plana, tá? Que é o caso dele, tá ok? Ou ele vai ser piramidal. Nesse caso, o BCl3 vai ser piramidal, não? Não. O caso da geometria piramidal é o da amônia, tá? NH3. Se você for reparar, tem também 4 átomos. Mas por que então o tricloreto de boro vai ser trigonal plano? Porque sabe o que vai acontecer? Vai ser isso aqui, ó. Como é que eu sei fazer, né, de forma clássica, tá? Didática, essa geometria molecular desse composto aqui? Primeiro, o boro está sozinho, não tá? Não tem só um dele. Então, eu vou deixar ele no meio como átomo central, tá ok? Átomo central, porque não tem como 2 caras ficarem no centro, só um. Tá legal? Por isso que ele vai ficar aí. De qual família ele é? Se você for lá na tabela periódica, né, você vai ver que ele é da família do boro, família 3. Então, portanto, ele tem 3 elétrons para realizar ligações. E aí, em volta, em torno dele, vou colocar os 3 átomos de cloro. Cloro é da família 7, grupo 7. Portanto, faltaria mais um elétron para ficar com 8. O que eu acabei de fazer foi teoria do quinteto, tá? Então, eu vou colocar um cloro, flúor não, né? Cloro aqui e cloro aqui. Todos eles são da família 7. Então, eu vou colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Essas bolinhas são elétrons, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E 1, 2, 3, 4, 5, 6 e o 7. Então, basta ligar, né? Cada um quer... Aqui é uma ligação covalente, está compartilhando, ó. Então, está aqui compartilhando aqui, compartilhando aqui, compartilhando aqui. Então, todos os cloros estão com 8 elétrons, tá? E o boro, né, embora não completasse com 8, porém está estável com 6. Se você for reparar, né, se você for unir, né, deixa eu inverter esse triângulo aqui. Vou fazer direto, né? Se você for unir esses pontos externos, você vai ver que forma aqui um triângulo. Tá? Um triângulo. Esse mesmo triângulo que nos dá uma geometria especial. Deixa eu desenhar aqui um triângulo bem bacana.
Então, esse triângulo, né, vai nos dar uma geometria, que é justamente a trigonal plana. Por que, Ricardo? Porque é um triângulo no plano, tá? Não é aquele triângulo na terceira dimensão. É em um plano só. É como se você fosse desenhar um triângulo no quadro ou no papel. Tá bom? Por isso que é trigonal plana a sua geometria, tá ok? Do tricloreto de boro. Ok, gente? Tranquilo? Joia? Gente, se você reparou, troquei de blusa aqui, tá ok? Por questões técnicas, tá ok? Mas vamos lá, vamos prosseguir aqui, tá legal? Continuando a resolução, escreva a estrutura de Lewis para o composto C. Né? Só para recordar, o composto C é o pentacloreto de antimônio. Então, o pentacloreto de antimônio, o SbCl5, está pedindo para a gente montar a estrutura de Lewis para esse composto. Qual é o problema? Agora é problema mesmo. Qual é o problema? Justamente que esse composto aí, se você for reparar, ele ultrapassa do quantitativo de átomos que nós já estamos acostumados a trabalhar, que é geometria envolvendo 2 átomos, 3 átomos, 4 átomos, no máximo 5 átomos. O problema é que foge, dessa parte. Então você vai ter que migrar aí para os complexos. É quando você tem a partir de 6 átomos ou mais. Então por isso você vai ter outras geometrias. Então, para você que está do ensino básico, vai estranhar. Porque é bem provável que você nunca ouviu falar desses camaradas. Embora, obviamente, concursos a outros níveis, como por exemplo concursos militares, começam a inserir sim complexos, esses dutos, essas ligações coordenativas. Então, como que a gente vai resolver essa maracutaia? Veja bem, não tem 6 átomos aqui? Pois bem, por ter 6 átomos, mesma coisa, você começa com a mesma técnica. Antimônio vai ficar no meio. Por quê, cara? Porque só tem um dele. Tá? Você não vai colocar os 5 cloros no meio. Não vai ser átomo central. Quem vai ser o átomo central vai ser o antimônio. E aí, se você for reparar, se você for pegar a tabela periódica dos elementos, tá? Preciso pegar, Ricardo? Precisa, amigo. Precisa. Se você for reparar, antimônio é da família 5. Aqui não era nem necessário, mas só para reforçar que é a família 5. Então, veja bem como vou distribuir esses 5 elétrons. Olha só, vou desenhar aqui com forma de X, tá? Então, um elétron aqui, outro aqui e outros 2 aqui. Se você for contar, tem 5, tá? Pois bem. Então, se você for olhar bem, esse antimônio que vai estar no meio vai estar com seus cloros distribuídos em torno dele, de forma que ele venha a adotar uma geometria não muito bem conhecida pelos demais, porém você vê que tem uma certa linearidade, simetria, tá? Então, como é que eu estou distribuindo esses cloros? De forma que esse cloro, por exemplo, um dos cloros vai ficar aqui em cima, com seus 7 elétrons, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O outro ficará aqui embaixo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O outro ficará aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E os outros 2 ficarão nesse mesmo lado, com seus 7 elétrons. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aí vou ligá-los. Essa, portanto, será a sua geometria. Você tem aqui uma linha para cá, outra para cá para baixo, uma aqui do lado, outra para cá e outra para cá. Ricardo, que geometria é essa? É uma geometria que nós chamamos de geometria bipiramidal. Tá? Bipiramidal
e outros complementos, né, como bipiramidal, trigonal, tá? Bipiramidal trigonal. Joia. Próxima questão. Então, o composto A dissolvido em água constitui uma mistura homogênea ou heterogênea? Justifique a sua resposta. Então, o composto A, quem é o composto A? Vamos botar aqui em cima, ó. O composto A é esse camarada aqui, cloreto de potássio. Já ia falar de cálcio. Tudo bem. Então, o composto A é o cloreto de potássio. Estou dissolvendo ele a quem? Em água. Em água. Quando eu tento misturar os dois, eu vou obter o quê? Uma mistura homogênea, miscível, ou heterogênea, immiscível. Justifique sua resposta. Então, o que esses dois têm de comum ou não têm de comum? Eu tenho de comum é que a água, por exemplo, é polar, né? Isso aqui vocês precisam saber. E o cloreto de potássio? O cloreto de potássio, ele também é um composto polar. Ele também é. Mas antes de falar sobre sua polaridade, eu sei que o cloreto de potássio, ele é um composto iônico. Ué, cara, que informação é essa, né? De iônico. Geralmente, compostos iônicos possuem boa dissociação em água. Compostos iônicos se dissociam em água, tá? Claro, ademais, né, é um composto polar também, né? Até porque o cloro é muito mais eletronegativo do que o potássio. Por isso, é um composto também de natureza polar. E por isso, por essas duas propriedades apenas, né, e fora os da matéria, né, porque cloreto de potássio é um sal, está no seu estado sólido, tá? É um sal aqui no seu estado sólido, vou botar aqui sólido, tá? Sólido, por isso, né, ele tem boa dissociação. Ser sólido também, tá? Então, são vários fatores, né? Então, primeiro de tudo, composto A, cloreto de potássio, em água, quando é dissolvido em água, ele constitui uma mistura homogênea ou heterogênea? Homogênea, tá? É miscível. Os dois compostos vão se interagir muito bem, vão se misturar muito bem. Justifique sua resposta. Por que isso acontece? Isso acontece devido à boa dissociação deste sal em água. E podemos dizer que ele se dissocia completamente 100%, podemos dizer, tá? Então, todo composto salino ali, né, que está sendo dissolvido em água, pode-se dizer que 100% desse composto está sendo bem dissociado em água. Então, por isso que isto acontece. Tá joia? Vamos prosseguindo. Bom, vamos lá então à segunda etapa desta prova do PISM, prova discursiva de Química, ok? Então, o gás com efeito de petróleo, GLP, é uma mistura de gases de hidrocarbonetos utilizado como combustível em aplicações de aquecimento em veículos. Os componentes de GLP, embora a temperatura e pressão ambiente sejam gases, são fáceis de se condensar, liquefazer, tornar líquidos. Esta propriedade facilita o transporte dos mesmos através de gasodutos. Considere uma mistura dos gases etano, propano e butano, com seus respectivos pontos de ebulição e responda às questões a seguir. Então, nos fornece aqui um quadro, né? Esse quadro aqui envolvendo os três gases de GLP e seus respectivos pontos de ebulição. Ou seja, esses pontos de ebulição é justamente quando você pega o líquido e se transforma em gás. Que essa que é a ideia do GLP. O GLP, quando você compra ele, é pesado, né? É porque o que tem dentro do GLP, do botijão de gás, não é gás, é líquido. É por isso que quando você balança, você sente que tem um fluido ali dentro. E aí, qual é a ideia do gás, né? Do fogo? Quando você coloca ali, você anexa o botijão ao fogão. É que quando você abre a válvula, ele começa a mudar de estado químico de novo, de estado físico novamente. Ele sai de líquido para gás. Qual dos gases estará na sua forma líquida a menos 10 graus Celsius? Então,
Isso aqui é fácil, é só você traçar aqui linhas imaginárias, ok? Linhas imaginárias, e a partir dessas linhas imaginárias você consegue visualizar bem as temperaturas. Então veja bem, por que essas linhas imaginárias? Porque é uma escala termométrica. Aqui está o menos 93 graus Celsius. Então, quer dizer que para cá, à sua direita, estará o ponto 0 graus Celsius. Aqui está o menos 45 graus Celsius. Então, quer dizer que para cá também está o 0 graus Celsius. Aqui está o 0,6 graus Celsius. Então, quer dizer que para cá está o ponto 0 graus Celsius. Ok? Então, repara que todos os três gases estarão submetidos à mesma temperatura agora. De quanto? Menos 10 graus Celsius. Então, quer dizer que um menos 10 graus Celsius para o etano vai estar onde? Para cá, ó. Próximo do zero. Mesma coisa também para o propano. Menos 10 graus Celsius. E para o butano, estará onde? Estará para cá, ó, para a esquerda. E agora, Ricardo? Lembra, você quer saber qual dos três gases estarão na sua forma líquida? E líquido é quando você passa do sólido para o líquido, ou seja, esse seria a fusão. Então, como ele nos passou o ponto de ebulição, quer dizer que o líquido vai estar antes de atingir esse ponto de ebulição. Vai ser antes. Então, quer dizer que para cá, ó, para o etano, ele vai estar líquido. Depois desse menos 93, ele já não vai estar mais líquido. Ele vai estar gasoso. Mesma coisa para o propano. O propano, ó, antes de atingir o seu ponto de ebulição, ele vai estar líquido. Depois do seu ponto de ebulição, já não vai estar mais líquido. Vai estar gasoso. E agora o butano. Antes do seu ponto de ebulição, ele vai estar líquido. Então, quer dizer que toda essa parte aqui, ó, antes do 0,6 graus Celsius, vai estar líquido. Depois, vai estar o quê? Gasoso. Então, somente o butano estará na sua forma líquida. Então, por isso, é o butano. Por que é o butano? Porque esse menos 10 graus Celsius está muito antes do seu ponto de ebulição. Seu ponto de ebulição é 0,6, ou seja, ele só vai mudar de estado quando chegar a 0,6. Não chegou ainda, menos 10 está muito antes de 0,6. Então, quer dizer que ele vai estar líquido ainda. Tá? E os demais já estarão na sua forma gasosa. Ok? Na temperatura de 5 graus Celsius, qual será a composição da mistura? Então, eu quero saber, agora, estão todos submetidos na temperatura de 5 graus Celsius. Tá? Então, ó, os 5 graus Celsius está aqui. Vamos pensar, né? 5 graus Celsius. 5 graus Celsius para todos. Ó, 5 graus Celsius. E aqui 5 para cá, né? 5 graus Celsius. Todos à nossa direita. Então, qual será a composição gasosa? Aí sim, ó. Porque esses são os pontos de ebulição. Desse ponto para cá, para a nossa direita, já é tudo gás. Então, qual será a composição gasosa? Etano, propano e butano. Serão os três. Tá? Esses três compostos orgânicos estarão na sua forma agora gasosa. Porque todos estão submetidos à mesma temperatura de 5 graus Celsius. Se você tem dificuldade, é só você lembrar do seguinte. É como se você estivesse numa sala de aula onde tem 30 alunos. E nessa sala de aula contendo 30 alunos, estão todos sob a mesma temperatura e pressão. Pressão 1 atm. Ok, próximo disso, né? A não ser que você estude em Nova Friburgo, ou Teresópolis ou Petrópolis. Agora, temperatura, vai ser a mesma. Tá? Mas, de qualquer forma, a mesma temperatura e pressão. Então,
Imagine que nessa mesma sala vocês estão com ar-condicionado. Vamos supor que esse ar-condicionado está a 23 graus Celsius. Então quer dizer que todos estão submetidos nessa mesma temperatura. Tá, Ricardo, e o que tem a ver? O que tem a ver é o seguinte, é que às vezes com 23 graus Celsius você ainda pode estar sentindo calor. E outra pessoa pode estar morrendo de frio. Então você entende de que todas as pessoas podem ter comportamentos diferentes quando estão na mesma temperatura. É a mesma coisa aqui. Uns vão se comportar como sólidos, uns vão se comportar como líquidos, e outros vão se comportar como gases ou vapores, mesmo na mesma temperatura, tá? Mesmo diante de mesma temperatura e mesma pressão. Ok? E na temperatura de menos 5 graus Celsius, qual será a composição da fase gasosa nessa mistura? Então eu quero saber que composição é essa? Quem vai estar misturado quando eu estiver em uma temperatura de menos 5 graus Celsius? Então está aqui, ó. O menos 5 graus Celsius, vou botar aqui em vez de estar aqui, ó. O menos 5 graus Celsius está para cá do etano, que está para cá do propano, e o menos 5 está para cá do butano. Menos 5 graus Celsius. Então quer dizer que o etano já vai estar todo gás. O propano também já vai estar todo gás, todo o seu estado gasoso. Agora, e o butano? Vai estar líquido ainda, porque o seu ponto de ebulição é de 0,6. Então, antes disso, ele vai estar todo líquido ainda. Tá? Então, na temperatura de menos 5 graus Celsius, qual será a composição da fase gasosa? Então, de fato, a fase gasosa é etano e propano. Tá? Aqui é etano e propano. Agora, abaixando-se gradativamente a temperatura a partir de 25 graus Celsius, qual gás irá liquefazer primeiro? Então você está aqui, ó, a 25 graus Celsius. Está aqui, ó, 25 graus Celsius. Todos estão. Então, se você for reparar, todos estão gases aqui, certo? Todos. Então você vai baixando, vai baixando, vai baixando. Quem é que vai tornar líquido primeiro? O etano, o propano ou o butano? Se você for reparar, quem está mais próximo do 25 é o butano, que está com um ponto de ebulição de 0,6. Os outros dois são negativos. Ó, todos os outros dois são negativos. Está aqui, ó. Menos 93, menos 45. Apenas 0,6 que está próximo de 25. Então quer dizer que quando chegar a 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0,9, 0,8, 0,6, 0,5, 0,4, 0, aí quer dizer, quando chegar no 0,6, ele que vai começar a mudar de estado de novo, vai voltar a ser líquido, tá? Então, no caso, vai ser o butano. Butano que irá se liquefazer primeiro. Depois vai ser quem? Vai ser o propano, porque menos 45 é mais próximo de zero. O menos 93 graus Celsius está mais afastado do zero. Então, primeiro vai ser o butano, depois vai ser o propano, depois vai ser o etano. Tá? Então, quem vai se liquefazer primeiro vai ser o butano. Ok, gente? Tranquilo? Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham entendido, compreendido esse vídeo. Se você não entendeu, corre para ver as aulas, propriedades e transformação dos materiais, química inorgânica. Tá legal, pessoal? Então, até a próxima. Valeu!